Olá, bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Estamos em mais uma aula em clima de São João, isso mesmo, mais uma aula em clima de São João. Então, hoje nós vamos ter aula de português nesse clima junino, ó, do forrozinho e daquele friozinho, se tiver chovendo, né? Então, vamos lá. Hoje nós vamos aprender sobre literatura de cordel, certo? A literatura de cordel que está tão presente na nossa cultura, isso mesmo, na nossa cultura. Ô professora, mas quando eu falo de literatura de cordel, eu logo associo a quê? Vamos lá, literatura eu associo aos livros, então nós encontramos livros em bibliotecas, nas livrarias, então eu vou ler esses livros, certo? Mas a literatura de cordel não é isso. Literatura de cordel é quando você pensa em um folheto, certo? Você vai lá oralizar, vai cantar essa música de cordel, essa literatura de cordel, certo? Professora, quais são as características da literatura de cordel? A literatura de cordel é em folheto, certo? A história, por que se chama cordel? Antigamente, esse cordel vendia em feiras, certo? Era encontrado em feiras, nas feiras livres, eram vendidos objetos, panelas, colheres de pau, e aí tinham os cordéis. Às vezes os cordéis eles eram colocados na mesa, todos organizados, mas depois as pessoas começaram a pendurar esses folhetos em corda, e aí se veio o nome cordel, tá bom? Então vamos lá. Hoje nós, como nós estamos vendo a literatura de cordel, nós vamos ver algumas características de cordel. Por exemplo, seu formato tradicional é a impressão, que é o folheto, certo? É em folheto. Ele é escrito em cestilhas, ou seja, cada versão são 6 linhas. Tem cordéis que tem até 7 linhas, mas a cada versão, a cada estrofe, nós temos 6 linhas, tá bom? O cordel, quem faz o cordel é o cordelista. Quem escreve o jornal impresso está escrevendo para o leitor, ou seja, você pega o jornal, quem escreveu para você ler esse jornal. Já o cordel, ele escreve para o ouvinte. Por isso que o cordel, ele tem muitas questões atuais, questões que foram passadas naquele momento e que a pessoa expressou o seu sentimento ali naquele cordel, certo? Naquelas palavras. Professora, eu acho lindo essas grafuras que tem em frente ao cordel. É lindo mesmo, mas não necessariamente o cordel tem que ter elas, tá bom? O cordel pode ser somente aquelas versões escritas, tá bom? Algumas grafuras são feitas com a xilografura, ou seja, é a madeira, é um método de impressão na madeira. Hoje nós vamos aprender sobre a isografura, que é o que vocês vão fazer lá sexta-feira na aula de artes. Eu vou ensinar para vocês. A isografura se utiliza com o isopor, tá bom? O isopor em uma folha 4. Eu vou ensinar para vocês fazerem o folheto de cordel, porque vocês vão fazer sim um cordel. A agenda de casa, vocês vão fazer um cordel sobre o que vocês estão vivendo. Pode ser um sentimento, pode ser sobre a situação atual do coronavírus, mas vocês vão fazer um cordel. E depois eu vou ler um cordel para vocês perceberem como é feito esse cordel. Eu vou disponibilizar lá no WhatsApp. Para fazer esse folheto, nós vamos precisar de uma folha A4. Eu vou disponibilizar essas folhas, certo? Nessas cores, para vocês pegarem lá na escola, tá bom? Então, eu vou precisar de uma folha A4, vou deixar ela assim, nesse modelo, e vou dobrar ao meio, tá certo? Dobro ao meio. E vou cortar onde ficou essa linha. Sigam bem para o folheto do cordel ficar bem estruturado, tá bom? Cortou a folha 4, logo nós temos 2 pedaços. E aí você vai dobrar novamente essa folha ao meio.
dobrou essa folha ao meio, vocês deixam uma para a capa, certo? E a outra, você faz o seu cordel. Como é que eu vou pedir para vocês organizarem? Vocês vão fazer 6 linhas, como esse modelo aqui, ó. 6 linhas, tá bom? 6 linhas. Nessas 6 linhas, vocês vão fazer a cestilha na primeira folha, na segunda folha mais uma cestilha e por fim a última folha. Se vocês quiserem um cordel mais longo, vocês podem fazer em várias folhas, certo? Eu vou disponibilizar na escola para vocês pegarem. E aí, ao fim, na aula de artes, vocês vão fazer a capa, que pode ser tudo que está representando no seu cordel. O que você escreveu no seu cordel, você vai fazer de acordo com o tema. Aqui eu tenho alguns modelos, certo? De estilografura. E são modelos lindos que representam o sertão, a noite junina. Nós temos aí a igreja, certo? Que se comemora o São João. E aí vocês vão adequar a isografura de acordo com o cordel de vocês. Lá na aula de artes que vocês vão aprender, tá bom? Vamos lá. Então vocês, assim que fizerem o cordel, qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. Fazem o cordel, guarda esse cordel, para depois, na sexta-feira, na aula de artes, fazer a capa, tá bom? Do seu cordel e, por fim, uni-los para fazer esse lindo folheto de cordel. E agora, eu tenho aqui um cordel, A Morte de Chico Mendes. Vocês lembram de Chico Mendes, que nós falamos na semana passada, na Semana do Meio Ambiente? A figura importantíssima que Chico Mendes foi. Então, nós temos aqui a morte de Chico Mendes, deixou triste a natureza. Isso mesmo. Eu vou falar um pouco sobre esse cordel. Ele fala assim, olha, a poesia desempenha um papel primordial nesse país atolado, no terrível lamaçal do crime e corrupção e paternal proteção, às duras forças do mal. A poesia de cordel também presta seu tributo ao nosso Martim da Mata, sindicalista atuto, ecológico destemido, que fez o mundo sentido e a natureza de luto. Chapuri foi o seu berço e a morada final. O reino de terror em Marabá foi fatal a esse herói seringueiro, mas o grito de guerreiro teve o eco mundial. Francisco Mendes pediu trégua na destruição criminosa na Amazônia. Nosso sagrado pulmão, que o mundo todo venera, guardião da atmosfera, exposta à devastação. E aí tem um pedaço do nosso cordel, que é a morte de Chico Mendes, deixou triste a natureza. Depois vocês podem pesquisar outros cordéis e ver como é feito o cordel. Pode até ouvir, eu vou deixar aqui um disponível, um cordelista muito famoso. E aí depois vocês vão fazer o cordel de vocês, tá certo? A poesia de vocês. Um cheiro e boa aula!